Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre movimentos sob a ação da gravidade. Esse vídeo terá a seguinte estrutura. Eu vou falar sobre os tipos de movimento que sofrem a ação da gravidade, a ideia fundamental que eu vou passar para vocês, o meu ponto de vista. Depois eu farei um exemplo e por último comentários. Tipos de movimento. Nós temos que os movimentos verticais, eles são influenciados pela gravidade. E aqui eu coloco 3 tipos de movimentos verticais. É aquele movimento de subida, onde o objeto é lançado verticalmente para cima com uma certa velocidade. Ele faz então um movimento de subida desacelerado e depois de descida acelerado. Um movimento de descida, onde o objeto ele é lançado verticalmente para baixo com uma certa velocidade. Então ele faz apenas um movimento de descida acelerado. E por último, a queda livre, que também é um movimento apenas de descida, mas agora o objeto foi apenas abandonado na sua posição inicial. Esse movimento eu destaco ele como sendo o mais importante de todos. Ele é o movimento mais simples e será utilizado no restante do texto. Movimentos em 2 dimensões. Nós temos o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Esses movimentos se diferenciam dos verticais por terem também uma movimentação na horizontal, mas a parte vertical desses movimentos são iguaizinhas aos movimentos verticais. No texto também eu vou falar para vocês sobre os verticais apenas. E a ideia central de como eu vou enxergar esses movimentos. Eu coloco aqui que todo movimento pode ser enxergado de alguma maneira como uma queda livre, que é um movimento simples e com equações também simples. Se eu pudesse fazer isso daqui, seria muito legal. Nós podemos fazer e eu vou mostrar como. Primeira ideia. O corpo abandonado a partir de uma altura qualquer, que é a queda livre, um movimento importante. Coloco um esquema do que está acontecendo. O objeto está na posição inicial a uma certa altura do solo. Ele vai ser abandonado e vai se movimentar até o solo. Nós temos que o objeto percorre uma distância ΔH e sua velocidade varia entre 0 e v, acelerado pela gravidade. Esse movimento de queda livre, a sua descrição matemática é bem simples, podemos utilizar essas equações. Esse movimento é o importante e todo ou qualquer outro movimento será enxergado de certa forma como uma queda livre. Vou mostrar para vocês como. Mas primeiro gostaria de discutir esse exemplo simples. Um corpo lançado verticalmente para cima a partir do solo. Então nós temos que o nosso objeto foi lançado para cima com uma certa velocidade e atingiu uma altura máxima, onde ele teve que parar. Nós separamos que esse objeto percorre uma distância ΔH, sua velocidade varia entre v e 0 e está sendo o tempo todo desacelerado pela gravidade. E olha que interessante, esse sistema ele tem as mesmas equações de uma queda livre. Esse sistema nós costumamos dizer que ele é simétrico comparado com a queda livre. A diferença é que ele está indo com uma velocidade v até 0. Enquanto a queda livre é de 0 até v. Então, daqui para frente, o movimento desse tipo será encarado como uma queda livre. E agora sim, vamos analisar o corpo lançado verticalmente para cima. Aqui ao lado, um esquema de um movimento desse tipo. Primeiro, do lado esquerdo, é a parte de subida, onde o corpo sai já de uma altura qualquer, colocar o caso mais geral possível. Ele é lançado para cima com uma velocidade qualquer e chega até a altura máxima, onde a velocidade é 0. E a parte de descida, no lado direito, o movimento é a partir de velocidade 0 até chegar próximo do solo com uma velocidade qualquer. Nós podemos separar que são 2 quedas livres. Na verdade, o movimento de descida é uma queda livre, mas o movimento de subida nós podemos também enxergar como uma queda livre, como eu acabei de falar no slide anterior. Então nós temos que o movimento de subida,
o objeto percorre uma distância ΔH1, sua velocidade varia entre v e 0, desacelerado pela gravidade. Na descida, ele percorre uma distância ΔH2, sua velocidade varia entre 0 e v, acelerado pela gravidade. Portanto, podemos encarar um movimento ou o outro, os dois separados, mas como queda livre. E também o movimento onde o corpo é lançado verticalmente para baixo, agora. Um esquema aqui do lado do que está acontecendo. O nosso corpo é lançado para baixo com uma velocidade inicial e ele chega próximo ao solo com uma velocidade maior do que ele tinha. E nós separamos que esse movimento não tem queda livre nenhuma nele. Mas podemos enxergar esse movimento da seguinte maneira. Chamei esse movimento de número 1 e ainda criei dois outros movimentos, 2 e 3. O movimento número 2, ele sai de uma certa altura com velocidade 0 e chega até a posição com velocidade v0. E o segundo é uma queda livre também, mas só que maior. Sai do ponto mais alto da trajetória e chega próximo ao solo. Por que eu coloquei esses dois movimentos aqui? Primeiro, porque eles são uma queda livre. Então, se eu puder enxergar meu movimento como sendo representado por esses dois, é muito bom. E o movimento número 1 se relaciona com esses outros dois. Vou mostrar como. O movimento original pode ser trocado por dois outros movimentos, que seriam o movimento 2 e 3. E a relação entre eles é a seguinte. Dá para ver direitinho que, se ele realizar o movimento número 2 e depois realizar o movimento número 1, vou acabar tendo o movimento número 3. Então, se eu estudar o movimento número 2 e o número 3, que são fáceis porque são uma queda livre, eu consigo então achar informações sobre o número 1, através dessa relação simples. E vamos aplicar toda essa ideia, então, no seguinte exemplo. Um foguete sobe verticalmente com velocidade constante de 5 metros por segundo. Quando ele passa pela altura de 100 metros em relação ao solo, escapa dele um parafuso. Determine o tempo necessário para o parafuso chegar ao solo. Resolução desse exemplo. Vou colocar o esquema do que está acontecendo. Do lado esquerdo, nós temos o movimento de subida desse parafuso, depois que ele não tem mais contato com o foguete, e depois o movimento de descida. Olhando para o movimento de subida primeiro, nós podemos enxergar esse movimento como sendo uma queda livre. A velocidade desse movimento, 5 metros por segundo. Nós podemos jogar essa medida nessa equação de queda livre. E nós temos, por um cálculo bem simples, que o tempo de subida é de 0,5 segundos. E agora, com esse valor em mãos, podemos ainda jogar nessa outra equação de queda livre. E, pegando os dados que nós temos e uma conta bem simples, nós chegamos nessa informação de altura que esse objeto subiu, 1,25 metros. Prontos, tiramos algumas informações sobre a subida, o movimento de subida desse objeto. E agora o movimento de descida. O movimento de descida ele é uma queda livre. O que nós sabemos sobre esse movimento de descida? Que ele tem que descer 101,25 metros. 100 metros que ele já tinha quando começou o seu movimento, mais 1,25 que ele subiu. Foi o movimento de subida. Então ele tem que descer essa distância. Jogando nessa equação de queda livre, substituindo os valores que nós temos, e uma continha simples, nós chegamos que o tempo de descida, 4,5 segundos. Achei algumas informações importantes, então, de descida também. Enfim, dá para a gente responder a pergunta que ele fez para a gente, que é o tempo total de movimento desse objeto. Somando o tempo de subida com o tempo de descida, nós temos que o tempo total de movimento desse objeto, o tempo que ele ficou no ar, é de 5 segundos. Respondida a pergunta que ele fez para a gente. E comentários. As ideias discutidas nesse vídeo constituem um dos pontos de vista para enxergar e resolver problemas de movimento sobre a aceleração da gravidade.
Então, esse é o meu ponto de vista, que eu procurei colocar de um ponto de vista diferente do que nós encontramos geralmente por aí. E é claro que existem outras formas de você enxergar esses movimentos. Segundo comentário, essas ideias se aplicam também ao lançamento horizontal e oblíquo, como eu disse para vocês. Esses movimentos diferem dos verticais, basicamente por apresentarem um movimento extra, horizontal, que é uniforme. Então, era essa a discussão que eu gostaria de ter com vocês. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma. E se isso aconteceu, peço que curtam, comentem, compartilhem com amigos. Nos vemos no próximo vídeo e um abraço a todos.